Gustavo, faz um vídeo reagindo ao vídeo do Felca, reagindo ao vídeo da Bianquinha, falando sobre bets. E ela reagiu a esse vídeo do Felca falando muito mal dele. Caso você veja essa mensagem, admiro muito você, seu trabalho, acompanho todos os seus vídeos e gosto muito do jeito de resposta que você tem pra tudo. Muito obrigado, minha querida. Eu vou fazer esse vídeo agora, só pra você. Tô brincando, não é só você que tá pedindo isso. Mas muito obrigado, viu? Aí tem o cara aqui, ó, faz um vídeo do Felca jantando a Bianquinha. Gustavo, faz um vídeo reagindo ao vídeo do Felca reagindo a Bianquinha reagindo ao vídeo do Felca sobre essas casas de bet. Toda a mensagem que eu tô recebendo nas últimas 24 horas é isso. Cara, eu espero do fundo do meu coração mesmo que o meu vídeo chegue até essas pessoas, né? Até porque toda vez que eu vou fazer um vídeo a respeito disso, né? Eu não sei o que tem contra mim, o que acontece, bicho. Meu vídeo não chega até as pessoas que querem assistir esse vídeo. Mas, cara, acontece o seguinte, parece que a Bianquinha fez um comentário defendendo as bets, acho que é isso mais ou menos que eu tô entendendo, né? Defendendo as casas de apó, sei, não posso nem falar o negócio, né? E aí parece que houve uma discussão entre ela e o Felca, né? E aí o Felca gravou um vídeo reagindo a ela falando a respeito do Felca, né? Ela tava falando do Felca, acho, num podcast. E aí isso aí acabou viralizando e trouxe muitas controvérsias aí, sei lá, né? O que tá acontecendo aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Só assistindo pra saber. Rô Thomas, Bianquinha, o influenciador recebe de acordo com as perdas de quem entrou pelo link? Ou Adorei. O Felca falou, saiu um vídeo dele, que ele falou assim, todos os contratos têm uma cláusula que você recebe porcentagem da desgraça alheia ou de heavy share. Taxa da desgraça. Desgraça alheia. Ó, rapaziada, aí não tô na questão moral, não. Se você tá ganhando dinheiro do cassino, você tá ganhando dinheiro daquela casa de aposta. E a casa de aposta ganha com a derrota dos outros. Olha, eu recebi uma proposta de sociedade com uma casa de aposta. Inclusive, o rapaz, ele era meu amigo. E na época, ele montou uma casa de aposta. Essa casa de aposta deu muito certo. Hoje eu vejo ele tá milionário. Né, ele tá, tipo assim, com uma vida um patamar muito alto. E ele me chamou pra ser sócio dessa casa. Cara, casa de aposta, o lucro dela é através da derrota das pessoas. O que produz uma casa de aposta? Nada, não tem produção. A produção é produzir a derrota das pessoas pra ganhar dinheiro. Não tem segredo. Todo mundo ganha com a derrota dos outros. Todo mundo ganha com o vício dos outros. Não é só uma questão contratual. Eu vi aquilo lá e falei, não quero, não vou participar disso. Jamais vou fazer isso. Qualquer influenciador que tem um pingo de empatia com seus próprios seguidores não aceitaria nada de uma casa de aposta. Nada, porque vocês assistindo o meu vídeo, eu ganho com isso. Vocês estão mudando a minha vida indiretamente. Como é que eu vou pegar e vou anunciar pra vocês uma coisa que vai destruir a vida de alguém que tá fazendo a minha vida melhorar, velho? Isso aí é como se fosse Judas. É como se você fosse um Judas. Eu não sei como que as pessoas que divulgam casas de apostas se sentem quando fazem isso. As pessoas que estão ali todos os dias te acompanhando é quem tá te dando a sua mudança de vida. Aí você vai lá e vai entregar pra essas pessoas uma coisa que vai acabar com a vida delas, bicho. Não é uma troca mútua, né? Você tá sendo um Judas. Pra mim, a pessoa que começa a defender casas de aposta, pra mim não presta, entendeu? Já começa assim, porque não tem defesa. Se você anuncia ou faz esse tipo de coisa, de casa de aposta, pelo menos assume que você tá com sede por dinheiro. Só assume isso. Não, eu tô com sede por dinheiro, quero ganhar. Porque no seu particular, né, Deus tá vendo você no seu particular. Você pode até vir na internet e falar assim, não, mas é que isso e aquilo. Não tem isso e aquilo. No seu particular você tá, eu só quero meu dinheiro e f***se todo mundo. É isso, o seu particular é esse. Quando você liga a câmera é outra coisa, mas no seu particular é esse. Agora, eu não sei porque que pessoa vai querer se explicar a respeito de casa de aposta, bicho. Todo mundo sabe que é sujo, é feio e só serve pra trazer dinheiro em cima da desgraça dos outros. E acabou, ponto final, não tem muito o que discutir isso. Essa é a realidade. Em tese, se o seu contrato for renovado, você continuar, é porque você deu lucro pra empresa, certo? E o que é o lucro do cassino? É a perda das pessoas. Agora, o Felca mentiu nisso e eu duvido que o contrato dele era de 50 mil anos. Eu duvido, por 3 meses, o da Virgínia, que eu ouvi falar, era 50 mil. Tá, vamos por partes, né? Acho que ele vai falar a mesma coisa que eu falei. Ela já entregou aqui a cláusula da desgraça, né? O lucro da casa de aposta é por perda. Primeiro, não foi o que eu quis dizer. O lucro da casa de aposta é por perda. Então, se a casa tá pagando pro influenciador, é através das perdas. Eu, sinceramente, não entendo a comoção por causa da cláusula da desgraça, mas se tem alguma ali que não faz, e daí você consegue computar que não são todas e tudo mais, pode ser. Independente. São muitas e são... a maior parte, inclusive, das negociações tem sim a cláusula da desgraça. É um fato. A questão que estava sendo levantada era se existe, se sequer existe. Não só existe, como é extremamente comum. Se eu usei talvez uma figura de linguagem ali, todas ali, pode não ser todas, pode ter a
Esbete ali de Maragogi, Alagoas, que não faz, mas são muitas que fazem, entendeu? Isso não descredibiliza o que eu falei. São muitas que fazem, a cláusula da desgraça existe, é muito comum, que é uma parada mais transparente. Mas todo o dinheiro que você ganha de aposta é sobre a perda, porque isso é literalmente o lucro da casa de aposta. Pronto, é exatamente isso. O produto que a casa de aposta produz pra se manter de pé é a derrota alheia, bicho. Quando o cara perde, a casa ganha. Simples. E quando o influenciador ganha, ele tá ganhando o dinheiro da casa que ganhou na derrota do outro. Não tem desculpa, pô. Não tem desculpa, pô. É mais bonito assumir, é verdade, pô. Milhões por 2 anos. Do Felipe Neto, 44 milhões por 2 anos. Sim, eu sei sobre contratos. Então, ele, tipo assim, ele... legal, admirável, não fazer, virtude e tal. Mas ele falar que todo... Virtude e tal. Cara, já falei sobre isso. Vou falar de novo, acabei de falar anteriormente sobre isso, mas é o seguinte. 50 milhões foi foi o contrato que eu recebi de uma das casas de aposta. Eu já recebi de várias casas de aposta. A Bianquinha que produz conteúdo, faz stream e tudo mais, ela deve saber que é muito comum, a coisa mais comum que se tem é as casas de aposta mais do que outras publicidades, e elas pagam 10 vezes mais, 20 vezes mais, 30 vezes mais o que uma publicidade comum de uma empresa idônea paga. 50 milhões foi um valor em que minha agência falou assim, olha, Felca, a gente vai fazer mínimo 3 meses essa campanha, vai colocar em tudo, vai fazer conteúdo Reels, Stories, e a gente tá tentando negociar 50 milhões. Você aceita pra gente dar pé à negociação? A gente tá fazendo um mapeamento de algumas casas que estão dispostas a pagar. Você aceita a gente iniciar a fazer esse mapeamento? Eu falei assim, olha, outrora eu tinha falado que não aceitava nem 3 milhões, 4 milhões, eles tentaram falar assim, olha, a justificativa, o argumento que a gente usou pra casa de aposta e ela comprou, foi que você é um cara que já bate contra a aposta há muito tempo, você já fala contra a aposta, você é um cara que se posiciona como responsável nesse sentido de não vai anunciar a casa de aposta, e a gente conseguiu, literalmente, o termo mesmo, comprar você por 50 milhões. A gente vai literalmente comprar a sua honra, comprar a sua palavra, e isso soma no valor. Foi literalmente o que a agência me passou. Eu tenho print das conversas e, sinceramente, não preciso ficar provando do dinheiro que eu fui oferecido por uma Bianquinha. Bom, eu acho 50 milhões um valor extremamente alto, e eu vou falar pra vocês, seria totalmente tentador, e até o Felca me colocou pra pensar, né, esses dias, que eu ouvi ele falando que ele recusou 50 milhões, né, porque com uma determinada pessoa, uma vez eu disse que 50 milhões eu aceitaria fazer esse tipo de coisa, e aí o Felca recusando esses 50 milhões, eu pensei, caraca, bicho, e eu um dia disse que aceitaria, e você vê que o Felca é um cara que tem uma virtude muito elevada, né, por ter recusado 50 milhões. Porque 50 milhões, gente, é um valor que é uma mega sena, bicho. Entendeu? Tipo, é uma mega sena que isso aí pode deslumbrar qualquer pessoa. Isso aí deslumbra qualquer pessoa, até a pessoa que tem a fé mais incrível do mundo. Eu tô falando isso aqui pra vocês porque eu não sou uma pessoa hipócrita, tá? Eu não sou um cara hipócrita. Se tem uma coisa que eu não sou, é hipócrita. Eu sou verdadeiro aqui sempre, tá? E eu tô falando pra vocês. É uma proposta que balança qualquer um. Qualquer pessoa que tá me assistindo, todo mundo aqui, balança. E digo mais, o que me balançou mais do que a proposta foi o Felca falar que recusou 50 milhões. Isso foi uma flecha no meu peito, porque um dia em uma conversa com uma pessoa eu falei, eu acho que por 50 milhões eu faria. Foi exatamente esse valor. E aí eu vi o Felca falando isso, e aquilo lá colocou a minha fé e o meu caráter em dúvida. Hoje, depois do vídeo do Felca, eu não faria. Eu não pensaria 2 vezes, eu recusaria os 50 milhões. Então você vê como é que o Felca tá influenciando as pessoas pro bem, né? Até as pessoas que poderiam um dia, eu sei que essa proposta nunca vai chegar até mim, eu recusei só 3 milhões, né? Perto do Felca é pouco, né? Esse vídeo dele, né? Essa experiência dele foi muito bom pra trazer à tona, né? A fé e a virtude das pessoas. Quanto vale, né? Quanto vale a sua virtude, né? Quanto vale a sua honra? E aí, esse rapaz conseguiu colocar a minha honra em dúvida. Porque eu acredito que isso mexeria com qualquer pessoa, bicho. Com qualquer ser humano. Isso aí mexe com qualquer ser humano. Essa é a realidade. Mexe com qualquer ser humano. Ainda mais no lugar onde a gente vive, onde as pessoas, sabe, uma não tá nem aí pra outra, sabe? Tipo, isso é pensar muito, muito mesmo no próximo, sabe? Tipo, isso aí é ter uma consideração, assim, absurda pelo próximo. Só que aí, parando pra pensar, você ia ser escravo de uma coisa que você não quer fazer. Você ia ser escravo do dinheiro só. Porque uma pessoa que tem honra e virtude, né, ia se sentir mal todo santo dia fazendo aquilo ali até tá com todo esse dinheiro na conta. E o depois? E o arrependimento dessa pessoa, de ver notícias de pessoas que estão indo pro beleléu por causa disso. Então, antes de você aceitar alguma coisa, né, pense em tudo isso, cara. Pensa.
Penso logo existo, né? Por mais que isso aí tenha sido falso, eu acredito que não foi falso, eu acredito que foi real, sim, do Felca. Vamos supor que tenha sido falso. Isso colocou na cabeça de... Acredito que tenha colocado na cabeça de muitos influenciadores, muitas pessoas, de recusar valores que são extremamente menores do que esse. E que não bota sua honra à venda, né? Faz com que as pessoas não coloquem sua honra à venda. Então, cara, Felca foi incrível. Não tenho o que questionar disso, entendeu? Todo mundo ganha heavy share, que é o lucro sobre as perdas. Isso é mentira. Existem diversas casas de aposta. Eu não tô falando, nossa, eu sou muito incrível. Não, teve um monte de casa de aposta que eu fiz, não dei lucro pra ela. Ou seja, se eu não dei lucro pra ela... Ou seja, se você fez casa de aposta e tá tentando argumentar comigo que tô querendo acabar com essa p de jogo de azar, e você tá tentando contra-argumentar, mas você fez casa de aposta, a sua opinião e merda é a mesma coisa. Porque eu só vou começar a tomar como crédito o que você diz, eu só vou começar a respeitar a sua opinião quando você pegar todo o lucro que você teve com essa carinha bonita que você tem e você doar para instituições que cuidam de pessoas viciadas. Pega todo o lucro, doa, a gente fica em pé de argumentação. Enquanto você já fechou, você é uma pessoa que tem rabo preso, você vai falar o que... Felca, eu acho que nem doação, viu, cara? Eu acho que nem quem doa, porque doar dinheiro não vai trazer a vida das pessoas de volta. Acho que, tipo assim, doa lá que tá resolvido. Não, não é assim não. Sabe por quê, cara? Na própria Bíblia diz, né, que não adianta você se arrepender. Você tem que consertar aquilo que o seu erro aqui na Terra, pra você poder ser perdoado. E aí o que acontece, bicho? Você não traz uma vida de volta fazendo doação. Você ajuda pessoas, mas você não vai trazer aquela vida de volta. Aquela pessoa que foi pro fundo do poço, que você já levou lá pro buraco, entendeu? Então eu não... Pra mim, se fazer doação ou não é a mesma coisa. Precisa falar, você é uma pessoa que talvez tenha interesse em fechar futuramente, a sua opinião é merda, é a mesma coisa. É mesmo, é verdade. Ela saiu perdendo e pronto, eu não ganhei, eu ganhei meu valor fixo. A maioria hoje em dia, depois da legalização, não existe mais conta demo. E não existe, só tô falando a nível de curiosidade. Podem achar imoral, acho que se é pra proibir, tem que proibir mesmo, todo mundo tem que proibir. Acho que a maioria do brasileiro não está capacitado a cassino online. Existe um nicho que sabe... Entendi. Os brasileiros estão incapacitados para cassino online, mas você ganhou um dinheirinho do tigrinho, né? O que, na minha opinião, aumenta a sua falha de caráter. Porque o que a gente pensa de uma Virgínia, o que a gente pensa do Carlinhos Maia, é que eles não têm uma consciência. Você tendo consciência aceitou? Que questionável, né? Todo mundo tem consciência, só que o dinheiro tá comprando até a consciência das pessoas. Essa é a verdade. Mas, cara, isso aí é do mundo, bicho. É do mundo. Vai postar, e existe um nicho que não está preparado a postar. São públicos diferentes. Ô, Bianchi, só te cortar. É porque eu apostei R$500 na final do Djokovic nas Olimpíadas contra o Carlitos. E o meu retorno foi de 10 vezes. Eu fui louca de fazer isso? Pô, eu não entendo de apostas esportivas, né? Só mais do... Mas eu gostei, mas ganhou e sacou. Eu acho que a legalização... que fofo, mas eu gostei, ganhou, sacou, né? Deu tudo certo, né? Bom, pessoal, a gente quando fala de jogo de azar, a gente não tá falando sobre ganhar dinheiro ou perder dinheiro. A preocupação maior que a gente precisa levantar é sobre o vício. Não existe instalação de um vício na mente, no cérebro, sem a recompensa, não existe. Por que vicia? Porque é extremamente gostoso. Por que a aposta vicia? Porque ela ganha. Porque de vez em quando você ganha. Mas mas a aposta ela vem de uma forma programada para casa ganhar. O algoritmo é programado para você não... Senão você seria senão a aposta faliria. Ela, no longo prazo, ela vai ganhar sempre. Ou seja, a menina ganhou 5 mil. Se você sacar e não apostar mais, não conheço ela, né? E ela tem todo o direito de jogar. Não acho que é de nenhuma forma questionável ela jogar aposta. Todo mundo tem direito de tentar, não recomendo. Mas o que é questionável é você fazer como a Bianquinha, que provavelmente nunca jogou, mas fica lá divulgando o tigrinho e ganhando dinheirinho do tigrinho e fazendo as coisinhas dela. E vem aqui, inclusive, depois de ganhar o dinheirinho dela, falar sobre a luta que eu tô tentando levantar, tentando me descredibilizar, falando que eu menti valor, falando que, não, na verdade eu tô errado. Bom, o que esperar de uma pessoa que tem rabo preso? Bom, ela tá tentando tirar o dela da reta, apontando o erro dos outros. Ela não quer falar que o que ela tá fazendo é errado. Ela só quer mostrar que todo mundo erra igual ela. Tem gente que erra mais do que ela. Tipo isso. Não, gente, eu tô errada, mas tem gente que erra mais que eu. Ela quer cobrir o erro dela com o erro dos outros. Inclusive tá tendo uma epidemia de gente que tá agora... As bets estão perdendo bastante na justiça. Eu acho que você deve estar sabendo que tá tendo muito processo. Porque como legalizou, então, o jogador tá muito mais seguro. Porque tinha muita, de fato, que a casa via que você ganhava muito. Ela às vezes bloqueava. Eles não podem mais fazer isso. Não deixava você sacar. Tudo isso tá sendo bloqueado. Chegou 2 casas aí que tiveram que pagar dano moral porque não conseguiu em um mês, pagou R$3.000 de dano moral. Conseguiu dar um upgrade. A casa de aposta deixou de ser golpe, meramente golpe, e passou a ser só cassino. Pra além do Continua sendo vício. que ela já ia pagar.
Então tá rolando isso. Mas isso que o Felca falou, eu achei muito legal, muito virtuoso, mas eu vou fazer uma farpa. Posso fazer? Pode. Porque eu vi que o episódio do Caju e da Caju e da Luqueta, que eles foram lá no sofá, deu muita repercussão, e ele falou na cara da Caju e do Luqueta, olha, vocês fazem live de cassino, vocês são uns escrotos. Por que ele não falou isso da querida GK, que ele tá tão chipado junto? Porque a GK fez propaganda pra Esporte da Sorte por bastante tempo, inclusive. E a GK tem muito dinheiro, ela não precisava desse dinheiro também. Por que as... Sobre o episódio do Caju e da Luqueta, da Caju e do Luqueta, a gente falou sobre cassino, e eu falei pra Virgínia, inclusive, eu falei assim, Virgínia, você fechou cassino, você tem sangue nas mãos. Por que eu não falei sobre a GK? Porque ela não foi investigada. Ela ainda não testemunhou. Quer que eu falo? GK, você tem sangue nas mãos. E falo mais, Bianquinha, você tem sangue nas mãos. Não tem essa de você foi investigado ou não. Pra mim, quem tá ou não sendo investigado, a Virgínia não foi investigada também. Ela foi chamada pra depor, mas a investigação não é sobre ela. Agora, pra mim, todos que fazem isso são iguais, independente de investigação ou não. Eu não tô a favor de X ou Y. Eu não tô a favor, eu vou defender porque é minha amiga. Não, eu tô a favor da verdade, cara. Eu acho que essa porra é errado, cara. Que doideira, né? Eu tenho que tentar ter um repertório de argumentos pra falar o óbvio. Simplesmente essa porra é errado. Seja quem for. Cara, se a minha mãe tivesse... Eu amo minha mãe. Mas se a minha mãe tivesse feito o jogo de aposta, eu iria querer que ela seja investigada e pagasse o que ela recebeu da sociedade. E eu não quero que a pessoa sofra, não. Eu quero que a pessoa doe pra uma instituição que ajuda viciados. É só o que eu peço. Entendeu? Então eu falo, a GK tem sangue nas mãos e você também, Bianquinha, tem sangue nas mãos. Tá satisfeita? Pronto, tiramos esse argumento. Pode começar a tentar argumentar sobre os argumentos que eu apresentei ou ainda vai ficar tentando descredibilizar com falácia e levantando coisas? Qual que é a brisa? Talvez ele não tenha falado sobre a GK a respeito disso, porque talvez eles não entraram nesse assunto, né? Eu não assisto muito os podcasts do Felca aí, né? Mas talvez eles não tenham chegado nesse assunto. Mas se tivesse chegado nesse assunto, talvez ele falaria. Agora, no outro lá, parece que eles chegaram nesse assunto, né? De alguma forma. Foi um bom ponto da Bianquinha, porém, acabou de ser refutada, porque o Felca não abaixou a cabeça, simplesmente falou: tá aí, GK, tem sangue nas mãos e acabou. E tem mesmo. Tem mesmo. Pronto. Farpas só foram pra alguns e não pra outros. Sei lá. Acho incrível, acho muito bacana. Eu gosto do Felca. Sei lá. Mas, enfim. Me chamam de Felca indiano, mas eu não posso responder essa Sei pergunta. lá. Eu acho ele muito inteligente. Eu gosto muito da live dele. Eu sei que ele já chegou a ser cancelado. Eu acho muito importante essas coisas que ele fala. E muito virtuoso. Mas algumas coisas, pelo menos ele pode ver o meu contrato, se ele quiser. Não ganho sobre perda, ganho fixo. Não ganha sobre perda. Pô, todo dinheiro que você ganhou de aposta é de perda, menina. Todo dinheiro que você ganhou de aposta é de perda. O lucro da aposta que te pagou vem da onde? Vem de perda, pô. É verdade, é isso aí, cara. A produção, a casa de aposta produz a derrota dos outros, cara. Esse é o produto de produção deles, ó. Você mesmo falou isso. Sinceramente, é mais interessante, porque algumas pessoas que divulgam aposta, eu simplesmente acho que são, não têm conhecimento, são ignorantes. Você, na realidade, você é mau caráter mesmo. Você tem uma falha de caráter. Você sabe que é errado e você continua, você divulga. Curioso o seu caso, não tinha visto ainda. Tá defendendo. Caraca, bicho, Bianquinha, você vacilou, cara. Eu acho que você não deveria ter defendido, né? Você tá divulgando? Divulga quieta, cara, sabendo que você tá errada e fica quieta. Agora, você fica defendendo aí igual uma doida. Não, porque casa de aposta é isso. Você só vai se ferrar, filha. Você só vai se ferrar, porque todo mundo tá vendo que isso aí não se faz. Acabou. Simples assim. Será que quando você estiver no limbo, né? Que provavelmente depois desse vídeo do Felca, você vai pro limbo. Será que as casas de aposta vão te pegar? Vão te resgatar lá no limbo, no buraco? Porque você tá defendendo eles como se eles fossem seus irmãos aí, seus pais aí. Não faz isso, cara. Não faz isso. Como é que você defende a moral, não sei o quê. E por que não cobrou alguns outros amigos, entendeu? Tipo, por que falou só de cassino ao lado do Luqueta e da Caju e não falou da GK? Eu não falei da GK ao lado do... Eu não falei do cassino ao lado da GK, porque o assunto não entrou em levantamento. O Luqueta do meu lado começou a defender a aposta. Foi o que eu falei ali há uns tempos atrás. Você acha que do lado da GK, se ela começasse a defender a aposta, eu ia defender junto? Nem fudendo, porra. Eu tô a favor da verdade, eu ia estourar a GK aqui do lado, estourar não. Eu ia contra-argumentar, eu ia dar meus argumentos. Do Luqueta da Caju, em nenhum momento tive interesse de chamar eles pra escrotizar ou pra... Estourar a GK. Você não estourou ela ainda não, né, Felca? Você vai estourar ainda. Tô brincando, é brincadeira. Pra estourar eles não foi o caso. Eu dei meus argumentos, eu dei meu assunto. Quando eu tava dando meu assunto, eu não sabia se ia ser acolhido pelo público, também não me interessava. Eu só falei a minha verdade. E continuo falando aqui. Se a GK estivesse do meu lado, eu ia falar a mesma coisa, porque é o que eu penso sobre a aposta. Eu não sei o que eu penso sobre a pessoa tá falando. Agora, eu nem precisaria... na realidade, me defender sobre esse assunto, porque, sinceramente, é só uma tentativa de descredibilizar o que eu faço quando eu tô tentando lutar e você tá aí, ganhando dinheiro.
Defendendo. Ela tá defendendo algo que ela sabe que é errado. Isso me dá uma angústia, porque ela sabe que isso é errado. Ela sabe que isso é errado. Ela tá defendendo porque ela tá botando dinheiro acima de tudo. Ela tá botando dinheiro acima de tudo. Logo a Bianquinha, que é uma menina sincera, uma menina que fala muitas verdades na internet e tudo mais, né? Mas é aí que tá, cara. A tua moral, ela vale bastante, até certo ponto, entendeu? Tipo, chegou num ponto onde você tá defendendo casa de aposta, sua moral começa a, né? Ó, fazer isso aqui, ó. De pobre. Viciado, tá lascado, acreditando na Bianquinha. Falou dos outros amigos também. O que eu achei mais bizarro é que ele é corajoso. Ele é corajoso. Ele leva as pessoas no canal dele Ele pra é falar bom. mal do que as pessoas fazem na cara deles. Eu achei corajoso também. E deixou... Não, e aí tem uma hora que o... Não, ele não é corajoso, ele é normal. É o que deveria acontecer todo dia, mas não acontece. Ele é um cara normal, onde as pessoas, num mundo de gente medrosa. É isso. Ele pegou um charutão, né? Daí o Luqueta falou assim, minha avó morreu por causa de charuto. Ele falou que se foda sua avó. E é de qualquer jeito, pô. Tipo, porque falando aí de vício, mas eu acho que sim, Não, o que ele falou aqui? Mais tipo, cedo, porque mais falando aí tarde. de vício, mas eu acho que sim, o Brasil enfrenta uma pandemia. De vício. Luqueta, sinceramente, não queria levantar o nome dele de novo, mas eu falei que se foda sua bisavó, eu falei mesmo. Porque o Luqueta, eu entendi o que ele tá fazendo ali, porra. Eu entendi o que ele tá fazendo ali. Eu falei assim, não, você fala de Beth, mas você também tá cigarro. Eu não ia cair na dele, não. É sua bisavó, porra. Honestamente, Cara, eu acho que deveria sim ser proibido. Essa questão de aposta e de você divulgar a aposta como sendo imoral, é imoral, tá? Devia ser proibido. Devia ser proibido, mas enquanto não é, eu tô ganhando. Que vergonha, hein? Independente da justificação disso ou não, isso é imoral. Agora, não é uma questão de justiça fácil, como as pessoas querem fazer passar, se mostrando virtuosos depois que a bomba já estourou também, tá? Porque tem isso. Querida, eu falo de aposta há muito tempo. Eu já fui no Groselha Podcast, por exemplo, e eles divulgam aposta. E você tem um clipe. Eu falei de aposta ali. Por que você acha que eu tô falando quando a bomba estourou? Porque foi aonde chegou pra você. Porque quando a bomba estoura, a parada cria mais visibilidade. Mas eu falo de aposta quando ninguém via. Eu tava falando ainda. Bom, esse argumento não faz sentido, né? Lá no início, ninguém apareceu pra falar que, Ninguém meu Deus do falava céu, nada. como eu sou o Bambambam porque eu recusei e tal. Eu não falo que eu sou o Bambambam. Eu tenho uns 10 vídeos falando disso. Só que sabe qual que é o problema do brasileiro, cara? Eles não estão ligando pra sua virtude, pra sua honestidade. Eles não ligam pra isso. Você pode falar quantas vezes você quiser. Você pode alertar eles quantas vezes você quiser. Eles simplesmente te esquecem. Quando você é uma pessoa honesta no Brasil, você é esquecido. Quando você fala a verdade, tem virtude, você é esquecido. Ninguém olha pra você, né? As pessoas gostam mesmo. Aqui é de ostentação. Independente de como a pessoa ganhou aquele dinheiro ou comprou aquele carro importado, elas gostam disso, de ostentação. Elas gostam da ilusão. Elas gostam de pessoas assim. Elas não seguem pelo caminho da verdade. Elas preferem seguir pelo caminho da ilusão, né? Tanto em rede social, ilusão de beleza, mulher que fica toda bonita, aplicando não sei o que no Instagram, fingindo que tá feliz todo dia, não sei o que. Tudo que vem de ilusão nesse país dá certo. Por quê? Porque esse aqui é um problema cultural muito maior do que apenas esse de casa de aposta. A raiz do problema não tá. A raiz do problema tá na cultura, na educação. É um problema muito maior do que esse, que deveria reformular tudo isso e reeducar a sociedade de uma forma onde elas fossem dar mais valor para pessoas como o Felca, por exemplo. Mas você vê que não é a maioria que dá valor pro que o Felca tá falando. Muitas coisas que ele falou vão ser esquecidas. E toma cuidado, Felca, porque quem fala muito a verdade na internet, falar a verdade aqui tem preço. Tem um preço muito alto, tá? Você vai incomodar muitas pessoas falando a verdade, expondo essas coisas, né? Isso aí que tem um preço. Além de você ser uma pessoa boa e honesta, você ainda tem um preço a pagar por isso. Esse é o país que a gente vive, tá? Eu dou os dados e falo com o viciado, cara, repense na hora de apostar. E falo pros influenciadores, é possível você ganhar um dinheiro sem se render como a Bianquinha fez? Você diz, porque o meu marido recebeu proposta. É mesmo. E ele recusou. Mas por que ele recusou? Porque a gente já tem, assim, uma questão muito tranquila de que, bicho, vai ser difícil você recusar certas coisas ainda que a proposta seja muito boa. E pra você fazer isso, você precisa ter uma noção da profundidade da gravidade daquilo. E a maior parte das pessoas não tem, sabe? Então é muito fácil agora. Oi? Não, pois é, a Bianquinha, ela então, o que ela tá dizendo... o que essa moça tá dizendo na frente da Bianquinha, eu acho que ela foi mais corajosa, inclusive, do que... Elas falaram que eu fui corajoso com o Luqueta. Eu acho O que a mulher falou? Não entendi. Muito boa. Mas por que ele recusou? Sou o Bambambam porque eu recusei e tal. eu não falo que eu sou o Bambambam porque eu recusei. Eu dou os dados do cara, sem se render com... Mas por que ele recusou? Porque a gente já tem, assim, uma questão muito tranquila de que, bicho, vai ser difícil você recusar certas coisas ainda que a proposta seja muito boa. E pra você fazer isso, você precisa ter uma noção da profundidade
da gravidade daquilo. E a maior parte das pessoas não tem, sabe? Então é muito fácil agora. É. Oi? É. Não, pois é, a Bianquinha, ela então, o que ela tá dizendo, o que essa moça tá dizendo na frente da Bianquinha, eu acho que ela foi mais corajosa, inclusive, do que... Elas falaram que eu fui corajoso com o Luqueta. Eu acho que essa moça foi mais corajosa ainda, ela tá literalmente narrando a Bianquinha. Puxa, que curioso. Você tem a consciência, você entende o assunto de forma profunda e mesmo assim você aceita, ou seja, é só uma falha de caráter mesmo, não é uma ignorância, né? Agora chegar Não, e e falar... além disso, porque agora você falar... Pra mim, eu acho que todos que divulgam têm falha de caráter. Porque eles não conseguem se colocar no lugar do próximo. Isso aí já representa uma grande falha de caráter, né? Já é uma coisa assim, já diz muito sobre a pessoa, né? Já fala assim, pô, a pessoa tá aqui no meu canal todo dia me ajudando, né? E aí eu vou lá e vou por trás. A pessoa não consegue pensar nisso, ela simplesmente, nossa, 1 milhão, eu quero, hein? não vou deixar de ganhar esse dinheiro. Mas, cara, a vida não acaba aqui, não acaba. Depois não adianta falar, eu acredito em Deus, igual no vídeo de ontem, não sei o que, não adianta. Seus atos, né, suas ações dizem quem você é, não suas palavras, né? Então acabou, a não ser que você seja um homem de palavra, né? Aí é outra história. Mas se você aceita uma parceria dessa, você vai ser atacado pelos seus seguidores. A grande maioria, você acha que eles vão achar incrível você começar a divulgar? Você vai perder seguidor, você vai ser xingado. Então existe também uma própria parte de imagem a ser zelada. Lógico. O Cauã Raymond... E é isso que eu tô tentando reiterar ao máximo quando eu vou no podcast, quando eu falo desse assunto. E muitas pessoas estão comigo, é justamente esse sentimento que eu quero que seja reiterado, mais firmado, né? Eu quero que essa vergonha e que essa mancha na imagem das pessoas que divulgam, então eu tô tentando fazer com estratégia, né? Ela seja ainda mais tonificada, né? Ou seja... o influenciador passa a entender, cara, não vou fazer porque eu vou começar a ser convocado para CPIs, eu vou ser, por mais que o dinheiro seja muito atraente, eu não tenho muito elo com a minha consciência limpa e tudo mais, como a Bianquinha apresenta, né? Eu vou recusar porque pode manchar minha reputação. Se não dá pra apelar pra consciência das pessoas, que eu acho que é um erro, como no CP da Virgínia, o rapaz ficou falando assim, Virgínia, tente não fazer isso, por favor, repense. Isso não adianta, cara. É cada um com a sua consciência, né? Então tem que começar a apelar pra imagem. Olha, se você fizer, você vai ter uma mancha na sua reputação, né? Ele falou... Cara, E aí você tá apelando pro narcisismo da pessoa. Mas não vai adiantar, porque essas pessoas aí, elas querem o dinheiro. Aí não adianta. Não adianta a pessoa recusar isso só por causa da imagem dela. Ela tinha que ter empatia com o próximo. E elas não vão ter, essas pessoas não vão ter. E outra, a imagem delas também não vão ser queimadas. As pessoas vão continuar jogando. Igual eu já falei aqui. Elas vão continuar jogando, vão continuar aceitando esse tipo de coisa do seu influenciador. Não vão deixar de seguir seu influenciador favorito, por isso. Por aí vai, bicho. Vai continuar a mesma coisa. Sabe por quê? A hora que você dormir e acordar, todo mundo já esqueceu. E essa galera sabe disso. Eles sabem que esse bando de tonto já esqueceu, que a ilusão da vida delas continua e que elas vão continuar no Instagram, elas nem vão mais lembrar. Daqui 2, 3 semanas, Felca, não vão nem lembrar de você mais se não sustentar, se não alimentarem esse assunto, não vão nem lembrar mais do que você falou, brother. Essa é a verdade. Sem contar que eles podem ainda destruir sua reputação de alguma forma por saber que você tá falando a verdade. Porque você tá usando um grande poder que você tem, que eu acho admirável isso que você tá fazendo agora. Tá usando um poder que você tem, que você tá no meio da podridão, você entrou no meio da podridão, você tá... O Felca, ele tá tipo um cavalo de Troia, né? Ele tá lá no meio da podridão. Só que agora ele tá saindo do cavalo, né? Você tá saindo do cavalo agora, Felca. Você tá saindo do cavalo, eles vão ver que você não é um guerreiro deles, entendeu? Então, o Felca tá tipo um cavalo de Troia ali, né? Ele tá ali no meio desse bando de lixo, só que ele não é igual a essas pessoas. Ele não pensa igual elas. E ele acaba sendo um cavalo de Troia. Por quê? Porque ele tá ganhando seguidores dessas pessoas, né? E aí, o que vai acontecer? Ele vai começar a acordar os seguidores dessas pessoas e essas pessoas vão começar a enxergar ele de uma maneira diferente. Então, cuidado, brother. Cuidado. Saiu, que ele falou que, eu recusei renovar o contrato com a Bateu Bet, que era de 20 milhões de reais, que foi feito aí por 2 anos. Bom, fácil também, né? Fez já o recebeu dinheiro, já isso, recebeu e pronto. Igual o Felipe Neto. O Felipe Neto vai na CPI das Bets, ele fez a Blaze, ele defendeu a Blaze, ele fez vídeos defendendo a Blaze. Esse aí já deveria estar atrás das grades, né? Não sei por que não tá. E vou ser mais escroto, posso ser mais escrota? Pode. Se você quiser me processar, pode me processar. Eu acho que pra ele é muito pior, porque o público dele é totalmente adolescente. É a mesma coisa. Não tem pior ou melhor nisso. Não tem. É a mesma coisa. Infanto juvenil. O meu público não tem criança. Se tem, a culpa é dos pais de estar me assistindo. Não, mas o meu público... Pera aí, galera. Pera aí. O Felipe Neto é pior que eu, tá? Olha pra ele lá. Eu tô aqui divulgando a minha casa de aposta aqui pra galera de boa, mas o Felipe Neto é pior que eu, tá? Olha pro Felipe Neto lá. Tá vendo? Ela tá tentando justificar o erro dela com o erro dos outros. Ela tá arrumando erros maiores no dos outros pra justificar o dela. Não funciona isso, Bianquinha. Bate no peito e assume, pô. Quer errar, tão errado quanto. Porque não tem uma linguagem sobre criança. Não tem criança, então tá tudo bem. Não tem criança, então tá tudo bem. Ou seja,
Ai, que coisa ridícula, cara. Que coisa ridícula. O ponto todo, o ponto todo, Bianquinha, o ponto todo, literalmente, o que faz a parada ser ridícula, o que faz ouvir você falar ser tão desagradável, é justamente o fato de você ter fechado. Porque você tá numa posição de falar com tanta autoridade, tanta consciência, mas você fecha, pô. Ela não pode falar do Felipe Neto e de ninguém que fecha. Ela tá sendo hipócrita. O Felipe Neto, ele tem público criança. Então o pecado dele é maior. O meu pecado tá ok, porque eu não tô público criança. Vocês dois estão pecando. Tá, e o cara que vai jogar também pode ter filho criança. O cara que é adulto. Aí ele pode deixar de dar as coisas, de colocar comida no prato do filho pra jogar. Não tem conversa, bicho. Uma criança pode, sei lá, passar fome por causa disso. Pode ter desavença dentro da família, desgraça. Você imagina uma família brigando por causa disso, bicho? Uma família que tava lá bem estruturada, aí o cara quer crescer na vida e cai nessa ilusão e vai. Tudo se desestrutura. Criança vai passar coisas horríveis dentro de casa. É marido brigando com a mulher e ninguém sabe mais o que fazer. E aí cai nesse vício, aí um bate de novo e vira o regaço, bicho. Sabe, as pessoas elas não conseguem se colocar nesse lugar. Elas não conseguem imaginar isso acontecendo na família delas. É isso que mais me impressiona. Elas não conseguem ter essa compaixão. Elas não conseguem se colocar lá dentro de uma família antes, olhando aquele valor, falando, nossa, mas tá muito fácil isso. Mas por que será que é tão fácil esse dinheiro? Ela não consegue se colocar dentro da família de alguém, ali no horário de almoço, onde tinha comida todo dia, passar a não ter mais. Porque tá jogando dinheiro nisso. Cara, as pessoas não conseguem, elas não têm, elas só querem dinheiro. Elas só querem dinheiro. Vão tudo pro inferno. Essa é a verdade. Isso aí é um teste aqui na Terra. Você pode ter tudo aqui, brother. Vai ter Ferrari, vai ter Lamborghini, vai ter não sei o que, mas sem a glória de Deus você não tem nada, porra. Acabou. Simples assim. Acabou. Quem faz isso aí tá acabado. Acabou. Morreu. Você morreu, amigo. Você se condenou. Já era. A pessoa que faz isso está condenado. E ponto final. Ponto final. Vocês dois estão errando, vocês dois estão no erro. Agora, a partir do momento que você pegar todo o seu dinheiro, emitir uma nota fiscal, provando ali que foi o valor que você recebeu, e doar pra uma instituição, cara, eu vou te ouvir super, eu vou te admirar, vou te respeitar, não tenho nada contra você. Eu tenho contra esse sistema de aposta, de divulgação de jogo de azar, que, cara, os relatos que eu ouço, cara, talvez pode existir a chance de um desses relatos que eu recebi de pessoas falando que perdeu tudo, pessoas em estado de desespero, falando que não consegue lutar com esse vício, pessoas que perderam famílias. Recentemente, agora 2 dias atrás, uma menina se suicidou. Eu espero do fundo do meu coração que essas pessoas desses relatos não tenham conhecido a aposta através de você. Você entende por que esse argumento não tem muito valor? Porque você está somando a empurrar as pessoas ao vício. E não bastante, você está tentando descredibilizar quem está lutando. Gostaria muito, muito mesmo, quando essas pessoas aí que fazem esse tipo de coisa fossem pro Beleléu, elas chegassem no lugar onde ia ter um telão. Aí, vamos supor que Jesus Cristo tá sentado assim no trono, aí ele bota um telão assim e liga nesse telão o que essas pessoas fizeram na família dos outros. E aí começa a passar a vida do cara lá antes de ter conhecido a casa de aposta pelo canal dessas pessoas. Aí depois de ter conhecido a casa de aposta. E começa a passar a desgraça na família dos outros, o que tá acontecendo, vendendo casa, destruição, não sei o que. Aí Jesus só pega e olha assim pra pessoa e fala, você quer que eu te perdoo? Você se perdoaria? Não, seria lindo se isso existisse, né? Se a pessoa fosse pro Beleléu e chegasse lá no Beleléu, tem um telão pra ela assistir tudo que ela causou de mal na vida dos outros. Ia ser maravilhoso, porque ela vai chegar lá com o rabinho entre as pernas, né? Ai, meu Deus, me perdoa. Eu fiz porque eu precisava disso e aquilo. Aí ele liga a TV lá, pá, e começa a passar as paradas. Ia ser uma maravilha, ia ser maravilhoso. Ia ser a coisa mais linda do mundo. Espero que seja assim. Engraçado. Como tem algumas pessoas que levantam de manhã e falam, cara, hoje eu vou causar o mal. Hoje eu vou causar o mal. Hoje eu vou atrasar. Não, elas não levantam pensando nisso. Elas levantam pensando nelas. Se fizer bem pra elas, elas não ligam pro mal que elas vão fazer pro próximo. É isso, entendeu? Hoje eu O que eu faço não é pra criança. Mas o Felipe Neto, ele fez live pra um público totalmente infanto-juvenil. Muda. Pra criança realmente é pior, né? Você falar pra criança, a criança tem uma capacidade de autocontrole ainda menos, ainda não evoluiu o neocórtex, ainda tem uma capacidade, o lobo pré-frontal não tem uma capacidade de autocontrole mais presente. Só que você divulgar pro cara que tem 18, 20, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 40, é sinceramente a mesma coisa. Tem viciados com 40 anos, tem viciados com 50 anos, tem viciados com 30 anos, né? E outras, essas pessoas têm família, elas podem ter filhos também. Você falar, os argumentos dela
ela nem devia estar entrando nesse campo de argumento, nesse campo de fala, meio que porque não é o lugar de fala dela, porque ela recebeu dinheiro de aposta. Então não é meio que ela ficar falando, não, mas tal pessoa recebeu pra falar para um outro público. Não, mas ela tá apontando o erro dos outros pra livrar o dela, tentar livrar o dela, entendeu? Pra amenizar o erro dela. Eu recebi pra falar para outro público. Vocês dois receberam, né? Vocês dois divulgaram. Vocês dois colocaram pras pessoas que você tem que fazer X ou Y, né? Então é muito curioso mesmo, né? O seu caso. Ué, vamos lá, vamos voltar pro... É ainda pior. E aí ele pegou e falou assim, hoje eu sou totalmente contra. Mas não doou o dinheiro. Doou. Ele ganhou 44 milhões. Doou aonde, filho? Não doou, não é sei, muito eu não fácil. entendo, cara. A Bianquinha, ao invés dela tentar fazer a coisa certa, ela quer sair como certa, tentando apontar em quem tá errado. Só faça a coisa certa, querida, é mais fácil. Exatamente. Mas isso pesa no bolso, né? Dá pra você ficar ganhando tigrinho falando dos outros. É mais cômodo, né? Mais conveniente. Pagar de bom moço. E aqui, eu não quero, eu acho que pode ser moral, o pessoal tem que achar o que quiser, mas eu acho complicado a galera que prega virtude, mas no fundo é um bando de hipócrita. É porque tem gente Nossa, eu tô vendo exatamente uma dessas Mas o Felca não é isso. personas que você descreveu na minha frente. E realmente é complicado mesmo. que vai É falar verdade. o seguinte, você ganha sim na perda das pessoas, porque se você tem que dar resultado pra casa de aposta, a casa de aposta ganha dinheiro como? É tipo o funcionário público, o deputado que diz que não, eu não ganho dinheiro público, eu ganho dinheiro do meu salário. Pois É dinheiro público, exatamente. Mas aí Indiretamente a não ser que, Indiretamente lógico, você pule de Mas galho o em galho. contrato- Não, mas o dinheiro público, mas não tem, tem como você produzir alguma coisa ali dentro. Vamos supor, pô, trabalho numa loja de xícara de café. Eu recebo o salário dessa loja que lucra em cima dessa xícara de café, vendendo essa xícara. Eles vendem essa xícara de café. Então eu sei que o meu salário está vindo da venda dessa xícara, entendeu? Ela tá vindo da venda dessa xícara. O salário de quem divulga casa de aposta, tá vindo da produção da derrota das pessoas. Simples assim. Se você já aceitou, né, tá nesse buraco, por que você não aceita logo pegar contrato de derrota das pessoas? É a mesma bosta. Aceita logo. Já tá no inferno, abraça o capeta, porra. Essa é a realidade. Tá no inferno, abraça o demo. Já aceita logo aquele contrato, porque é a mesma coisa. Você não vai... Esse seu salário tá vindo da derrota dos outros, então acabou. Então aceita logo esse contrato. Já tá lá no buraco mesmo, pegando fogo. Já chega no tinhoso e fala assim, vem me dar um abraço, papai. Vem, papai, abraça logo o capeta, porra. Eu não falo pra sair disso não, você já não tem mais volta já, né? Quem faz isso aí, acabou. Você que entrou nessa, acabou pra você. Isso aqui é o teste de Deus pra separar o joio do trigo, meu amigo. Pra não ter tanto trabalho a hora que for descartando, sabe? Não, esse aí aceitou a aposta, tchau, pum. Pum, 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 vai que nem uma, pum, 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 pum. Vai aceitando, galera. Anda de Lamborghini aqui na terra, aproveita bastante, faz igual. Tem um monte de galera aproveitando bastante, anda de Lamborghini, Porsche, não sei o que, mas os últimos serão os primeiros. Isso você pode ter certeza. Os últimos serão os primeiros. Aqui você vai andar de Lamborghini, Porsche, Ferrari, vou ter vidão, casona, mansão, vou mergulhar naquela piscininha quentinha. Enquanto eu tô destruindo a vida de um monte de gente, nossa, uma maravilha minha vida, uma maravilha. Aí quando você estiver lá no inferno, pegando fogo e se fudendo, você vai se perguntar, por que a minha vida tá assim? Quanto mais eu vejo ela falar, mais preocupado eu fico. Ela sabe tudo o que se passa no pormenor, ela sabe tudo o que se passa por trás, mas mesmo assim aceitou. Entra aqui no Tigrinho, vai ser muito bom, você vai ganhar, jogue pra brincar, jogue com responsabilidade. E quanto mais ela fala, mais eu entendo que na verdade foi uma escolha. Tem a galera trocando eternidade por 76 anos. Que é a expectativa de vida que a gente tem aqui, nesse mundo. Foi uma escolha. você não tem assim... Não se tem, ele falou que essa cláusula se a é em pessoa todos, não perder tem. mais, você ganha mais. Não, mas tem tem diferencial. Alguns Eu entendi contratos isso. tem, o Vinícius recebeu. Alguns também ela fala que tem contratos, todos é mentira. É, que tem essa cláusula sim. Você recebe, Bom. tem lá escrito, tá? Sim, Você recebe eu- em cima Discussão é inútil. Essa discussão é inútil. das despesas, porque ele recebeu propostas de, eu acho, Cara, que discussão ridícula. De tudo que eu falei, É. elas estão argumentando Eu e o Felca parece que tem telepatia. sobre eu ter falado todas, não é todas, são muitas, pronto. Ai, cara, tenta argumentar dos dados que eu dei. 63% das pessoas que apostam tiveram dívidas. Tenta argumentar desses outros dados, cara. Tenta focar em umas coisas mais importantes. Aí, beleza, pessoal, vamos mudar. Não são todas, são muitas. 10 casos de apostas diferentes. Né? Ele não é um influenciador grande, ele é... É que tem muitas casas que só fecham com pequenos, somente heavy share. O que é heavy share? É o lucro Isso, mesmo. porque é das cassino, perdas. aquele cassino bem Zé mesmo, aquele tigrinho E bem Zé. cassino chinês, assim, eles Isso. também não estão nem Pra regulados. quem não sabe, pessoal, a Bianquinha fechou o Tigrinho. Que eu consegui. Que você pode ir lá no vídeo que eu mandei no Instagram e ver sobre a questão do vertical, né? O vertical é justamente para as pessoas mais de baixa renda, né? Por isso que só tem no vertical, né? E
a Bianquinha ela não fez esporte, coisa de aposta de esporte, que tudo é questionável. A aposta em si é um vício, né? Ela fez o próprio tigrinho. Tá? Regulamentados, a maioria, e a maioria pagava, né, como era, CPA e Rev Share. CPA é custo por aquisição. Então toda pessoa nova que você trazia, se você depositasse 50, eu ganhava 60, entendeu? Sim, e tinha lá explicitamente, ó, essa pessoa perdeu e tal. Mas Sim. eu, inclusive, falei na época... Caramba, ela tem muito conhecimento, a Bianquinha, sobre o assunto de aposta, né? Todo esse conhecimento é pra tentar achar alguma brecha onde você fique bem com a sua consciência? É algo assim que o processo mental que você passa? Tem uns anos eu falei que, cara, é difícil essa cláusula aí se vazar, né? Assim, não sei como que isso tá rolando nos outros, mas uma coisa dessa aqui poderia ficar implícita, porque a gente nunca fez isso, mas 2 anos E não vale depois... a pena também, pra pessoas que são de outro nicho, também você vai acabar se queimando com o seu público. E esses cassinos, Até agora ela só falou de se queimar com o público, quem tá tentando se promover, o Felca tá tentando se promover, o Felipe Neto tá tentando se promover, você não adianta queimar com o público. Em nenhum momento ela falou do viciado. Em nenhum momento ela falou do dano real que ela causa na sociedade. Em nenhum momento ela falou. Ah, tá, a pessoa tá se promovendo. Ah, não vale a pena divulgar a aposta aqui, porque vai me queimar com o público X, não vale. Que egoísmo, cara. Que egoísmo. Mas esse povo que aceita isso, é isso mesmo, não tem nem muito o que falar mais. principalmente esses não Eu já falei tudo que eu queria falar. regulamentados que não fazem contratos longos, se você não der resultado, eles te demitem. Sim. Porque eles também são uma empresa, eles não vão Sim. ficar com uma pessoa que, tipo, não dê lucro. E pra você dar lucro, não é tão fácil assim. Lógico que tem muita gente que fez propaganda enganosa, e eu acho que a CPI, ela tá sendo feita, principalmente por coisa de lavagem de dinheiro, top. Porque, no fundo, o governo quer o deles. Eles aprovaram. É. Sabe quando passou isso daí, eles não pensaram também? Será que o brasileiro está pronto pra receber isso? Não, isso tem... Lavagem de dinheiro e tudo mais, né? Pode ser, né? Realmente, o viciado pobre não entra em questão na argumentação dela, né? A CPI deve estar sendo feita pra outras coisas. O que eu tô fazendo não pode ser que seja errado. Não, mas eu tenho todos os dados, eu estudo pra caramba sobre o assunto, eu sei que é errado. Não, mas a minha consciência não permite dizer que eu sou uma pessoa que divulga tigrinho pra viciar pessoas e eu sei que vicia. Ainda mais, e daí a pessoa que tá tentando fazer a parada acontecer, tentando fazer. Mas por que não falou antes? Mas por que tá só falando agora? Mas tá querendo só se promover. Mas não é 50 milhões. Mas ele mentiu. Ou seja, além de não somar, ela tenta diminuir. Gente, CPI é um circo, tá? CPI sempre foi um circo. CPI nunca serviu Tá. pra resolver nada, tá? Isso é um Não é fato, agora que é né? circo, não. CPI. Sempre foi circo. Então, isso aí não vai dar nada. Eu acho que não vai dar nada mesmo em mudança de lei. É muito difícil, né? Até porque tem... Claro que não, aqui todo mundo corrupto, cara. Acabou, esse país aqui, ó, já era. Já era, eu só não quero estar aqui. Acabou, eu já desanimei disso aqui já. Não tem como o que fazer, mano. Corrupto, cara, tudo envolvido. A votação dos senadores e tudo mais, mas eu acho que eu consigo fazer uma conscientização, todo mundo lutando, o Wesley se posicionou muito bem, o Guga Figueiredo se posicionou muito bem, várias pessoas muito bacanas veio falar comigo no meu privado, poxa, continue, né, realmente não preciso do apoio de Bianquinha, muitas pessoas me apoiaram e tudo mais, apoiaram as pessoas que estão ajudando, as pessoas que estão na causa. Você tem mais do que meu apoio, meu amigo. Você tá falando hoje o que eu falei, o que eu falo, bato sempre aqui, e eu acho admirável isso que o Felca tá fazendo, por quê? Porque ele pegou todo mundo de surpresa. Ele tava ali, né, no meio dos bostileiros ali, né, no meio daquele lixo ali, né? Tava ali no meio do lixo, e ele meio que tirou a capa ali no meio dos lixos, decidiu aparecer, né, meu amigo? E aí, ele já tava com o nome dele já tá grande, né? Um monte de seguidores desses lixos seguindo ele. E aí ele decidiu tirar a capa. E foi lindo de ver. Foi maravilhoso. Porque foi um tapa na cara de todo mundo. Inclusive meu, né? Eu olhei aquilo lá e falei, olha o Felca. Decidiu aparecer agora pra representar as pessoas honestas desse país. Parabéns, cara, de verdade mesmo. É admirável ver isso. E você fez de uma maneira muito inteligente, porque... inteligente e corajosa, né? Que você pegou essa galera que tá aí perto de você todo dia desprevenida. Ninguém imaginava que você ia fazer isso. E eu acredito que esse cara esteja sendo usado, né? Por Deus. Muitas pessoas são usadas por Deus, né, cara? E é isso, tá? O poder dele tá sendo usado da maneira correta. Claro que ele pode sofrer uma retaliação muito forte por isso. Isso é um fato. Ainda mais ele agora com o tamanho que ele é, né? Mas, cara... Continua porque você tá seguindo teu coração, tua intuição e é isso que importa nessa terra. Pode ser que nessa vida, né, as pessoas que fazem isso não sejam recompensadas por isso ou nada vai... A gente não faz pensando em recompensa, a gente faz pensando em justiça, né? Na verdade. Mas um dia pode ter certeza, cara, que você vai entender o porquê você fez isso. As pessoas que defendem o bem vão entender o porquê que elas fizeram isso e vão descobrir que não foi em vão, né? E creio que possa haver uma conscientização para que menos Bianquinhas existam e para que mais pessoas acreditam, para que menos pessoas acreditem em Bianquinhas. É essa a função, não é mudar a lei, né? Eu não acredito muito não, cara. As pessoas esquecem amanhã. Você vê lá, Carlinhos Maia, todos esses caras gigantes aí estão divulgando e nada vai acontecer com eles. As pessoas vão continuar seguindo eles. É um bando de pau mandado. Que menos pessoas acreditem numa Bianquinha aí, que menos Bianquinhas existem seduzidas completamente pela ganância e pelo dinheiro, né? O Felca faz a live dele de domingo, né? Provavelmente ele vai reagir esse corte aí.
Pois é. Ah, e provavelmente vai... Um beijo, Felca. Pode botar Ô, junto se- aí se também. Felca reagir, Eu por gosto favor. muito do Felca, eu sempre estive do lado Se o dele Felca quando ele foi cancelado. reagir, Felca, tamo Mas eu só junto, quero fazer o... Ô, Bianquinha, realmente não preciso da sua ajuda. Não preciso da sua ajuda, não preciso do seu apoio. Se o seu apoio vem dessa forma, por favor, não me apoie não, viu? Você tá subtraindo a causa. Por mais que você gosta de mim, você tá subtraindo a minha causa. Nesse momento eu me preocupo mais com a causa que comigo. Sinceramente, a parada precisa mudar. E você, quando vai, enche a boca num lugar onde tem câmera e microfone pra falar, de tentar ficar descredibilizando, e tentar falar, não, mas a tal pessoa fez, mas eu já fiz tigrinho. Sinceramente, eu não preciso do seu apoio. Fundo do coração, tá? Desafio, venha ler o meu contrato, porque ele falou que todos eles são assim. Não são. Aí pronto, próximo debate, Bianquinha e Felca. Ah, eu ia adorar, eu gosto do Felca. Se eu sou você fã reagir, dele. eu faço um pedido aqui. Fala pros meus seguidores pararem de me chamar de Felca indiano. Fala que você vai processá-los. Eu acho que no fundo eu também sou parecida com o Felca. O meu nariz e o cabelo, se você olhar de longe, assim, e eu sou meio pálida, eu pareço um pouco com Mas ele. Parecidinha, que legal, que legal. Ô, Bianquinha, eu aceito debater com você sim, viu? Eu aceito debater com você sim. E o meu sofá, o programa que eu faço aqui no sofá, é um programa livre. Eu convido todo tipo de pessoa, mesmo que seja para discordar, né? É por isso que eu não necessariamente eu concordo com tudo que a pessoa que vem aqui no meu programa apresenta, tem de opinião, tem de crença e tudo mais. Até porque, é por isso que eu colo com pessoas que eu discordo, mesmo que eu discorde publicamente ou em off com a pessoa, né? Se eu fosse chamar só quem eu concordo com tudo aqui pro meu sofá, eu só chamaria uma única pessoa, que é Jesus Cristo. É a única pessoa que eu concordo com tudo que apresentou. O resto, eu já chamei aqui pessoas que eu acho que tem falha de caráter. Eu já chamei aqui no meu sofá pessoas que são duvidosas, pessoas que fazem aposta. Tanto chamo pessoas que têm falha de caráter, quanto você tá convidado também, Bianquinha. Caraca, bicho. Aqui você foi na veia, hein, meu amigo. E eu acho assim, eu aceito esse debate, só que a gente vai fazer esse debate e eu só dou uma condição. A gente vai chamar do nosso lado uma pessoa que perdeu tudo, uma pessoa viciada e, de preferência, não obrigação, mas de preferência, uma pessoa que se introduziu a esse vício a partir de você. Nossa senhora. E esse eu pago pra ver, hein? E o que você está fazendo nesse vídeo e divulgando Tigrinho, divulgando Cassino, é um desserviço à sociedade. Eu não preciso do seu apoio, não preciso da sua amizade. Bom? Rotoma. Rapaz. Esse debate eu vou ver ao vivo. Se ele existir, acredito que não vai, né? Mas tem muito o que falar não, cara. Parabéns, Felca. Você tá botando todo mundo aí pra ver a realidade, usando o seu poder pra isso. Isso é admirável, muito lindo. Não tem como não amar o Felca mais depois dessa. Não tem como. E toma cuidado aí com quem você põe aí no seu sofá também, meu amigo. Tem pessoas aí que esse mundo são duvidosas, né? Podem agir como Judas aí com você. Cuidado, viu? Enfim. A Bianquinha respondeu ele, mas eu vou fazer um outro vídeo, porque não vai caber nesse aqui, tá muito grande. E aí no próximo vídeo a gente vê a resposta da Bianquinha, né? Eu falei tudo que eu tinha que falar já, eu não tenho mais pra falar sobre esse assunto, até porque também não sei nem, vou ficar aqui, 1 hora de vídeo, ficar editando e tudo mais, mas não... Enfim, beijo, fui pessoal, tamo junto.